Olá, meninos e meninas da minha turma amada, do meu Brasil varonil. Vamos aqui dar algumas explicações sobre o cálculo dos séculos da atividade 3, onde nós estaremos vendo como é que a gente faz, né? Para calcular em que século nós estamos. Por exemplo, nós estamos no século 20 ou no século 21. O ano 2001 pertence a qual século? Ao século 20 ou ao século 21? Então, vamos descobrir aqui nessa aula como é que a gente faz para descobrir, né? Como é que faz esse cálculo dos séculos. Então, voltando aqui um pouquinho. Então, aqui, ó. Então, nós temos aí a atividade 3, o cálculo dos séculos. Então, os historiadores, eles utilizam para representar os séculos, eles utilizam os algarismos romanos. Aproveitando para falar um pouquinho dos algarismos romanos, porque eles vão estar na nossa atividade, né? Eles vão estar na nossa atividade. Então, quando eu tenho esse tracinho aqui, estão vendo aí? Esse tracinho é um algarismo romano e o nosso indo-arábico. Quando nós temos o V, aqui são as principais letras que representam os algarismos romanos. Então, quando eu tenho V é o nosso 5, X, né? X vale 10. Aí, quando eu tenho o L vale 50, certo? Estão percebendo aí? O L, estão se lembrando de outra letra? O C, então o C vale 100. A letra D, então vale 500. E a letra M vale 1000. Então, nós temos aqui quantas letras? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Essas 7 letras dos algarismos romanos são as letras que baseiam toda a numeração romana. Com essas 7 letras, nós formamos todos os números, todos os nossos algarismos, que os nossos algarismos, 1, 2, 3, 4, 5, 1000, são os chamados de os algarismos indo-arábicos. Então, os historiadores resolveram, eles utilizam, né, os algarismos romanos para representar os séculos. Mas vamos lá na questão dos séculos, como é que eu descubro os séculos. Então, por exemplo, existe uma regrinha básica para isso. Por exemplo, ano 300 AC, isso tem no texto de vocês, o texto explicativo, que eu tentei colocar o mais explicativo possível. Então, ano 300 AC, que significa antes de Cristo, né? Então, ano 300 AC está inserido em qual século? Então, tem aqui 300. Está inserido em qual século? Ele pertence ao século 3, em algarismo romano seria assim. Cada I desse não representa 1, então o I ele só pode ser repetido 3 vezes. Então, se são 3 Is, então significa que nós temos 3 aqui. Então, 300 é século 3 ou século 4. Como seria 4 em algarismo romano? V é 5. Se eu coloco 1 à esquerda do de maior valor, eu subtraio 1. Então, 5 menos 1, século 4, que é 4. Então, 300 representa, está igual ao século 3 ou 4. Então, a primeira regra para a gente descobrir em que século estamos, então, se o ano termina em 00, tá vendo que aqui terminou em 00? Então, a gente corta
o 00, corta a unidade, corta a dezena, e o que sobrar, o que restou quanto aqui? Restou 3. Então, 300 pertence ao século 3 e não 4. Eu perguntei a vocês, o ano 2020. 2020 já vai para outra regra dos séculos. 2020 não terminou em 00, tá vendo? 2020 terminou em 20. Então, quando a unidade e a dezena do número, unidade e dezena, for diferente de 0, então o que acontece? Eu vou cortar a unidade e a dezena e sobrou o que aqui? 20. Aí eu vou pegar 20 e vou somar com 1. 20 mais 1. Dá quanto? 21. Então, que século é esse que nós estamos? 2020. É o século 21. Eu posso representar o século em indo-arábico? Não. Como é 21? Vamos representar com algarismos romanos. Então, nós vamos aqui para cima. Então, ó, x, né, 10. O x eu posso representar, eu posso repetir ele até 3 vezes. Então, um x é 10, aqui. Um x é 10, 2x é 20. Só que aqui é século 21. Então, 10, 20. Aí eu vou pegar a unidade. Vou pegar o i, não é? Peguei o i, coloca aqui. 10, 20, 21. Então, existe essa regrinha básica aqui. Se terminar em 00, você corta o 00 e o número que sobrar vai ser o século. Se terminar diferente de 00, pode ser qualquer número aqui na unidade e na dezena, o que sobrar você pega e soma com 1, e daí dá o século, certo? Então, leiam o texto direitinho, que ele é autoexplicativo o texto. Peçam ajuda aí aos universitários, e essa aulazinha aqui é para vocês ver como é que funciona a questão, né? O cálculo dos séculos, ok? Então, um abraço aí no coração de vocês, tá bom? Bye! Espero que qualquer dúvida pode me perguntar. Estou aqui para isto.